Só o áudio. Você tá me vendo aí, tá? Eu acredito. Ótimo, beleza. Vou assim, né? Pois é. Vê aí. Tem um nosso amigo Josimar, não sei se ele já te chamou aí, mandei um para ele. Já preparou tua árvore de Natal aí, Dagomé? Já preparou sua árvore de Natal aí? Estou ouvindo a conversa das mulheres aí no fundo. Aí tá certo. Isso, pronto. O Josimar tá sem imagem, né? Josimar, tá ouvindo?
Josimar, tá ouvindo? Certo, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Josimar. Ah, tá. E a sua câmera? Mas a câmera. Ah, tá. Abre ela aí. Ah, tá. Ótimo, beleza. Vou procurar aqui tá meio escura, minha luz é fraca. Peraí. Então, beleza. Isso, aí ficou bom, ó. Eita. Josimar, já já nós começamos aí, viu, Josimar? Vocês me escutam? Fala, Jota. Vocês conseguem me ouvir? Tô ouvindo aí. Dá um salve aí, JMX. E aí, galerinha? Perdido aí? Tá perdido? Dá para me ouvir, pessoal? Maia. Tá ok. Cláudio, dá pra ouvir tranquilo. Hã? Quem? No WhatsApp ele não tá conseguindo abrir, é? Uai. Manda ele usar o óculos. Faz que nem eu, ó. Usar o óculos. Na hora que você não usar o óculos, eu me perco. É. Hum. Sim, senhor. Então é isso, galera. Vamos batendo papo aí, né? Beleza, Jota? Beleza. Bora então, aí a gente vai então. A Naná tá falando demais. Ó, não quero fofocar não, mas a Naná tá falando aí. Hã? Hã? Já... É, já não nasceu, é? Eu quero café e pão de queijo. Eita, o Orivaldo fica só observando. Só observa. É o jeito, né? É, e o Paulo fica lá só na dele. Não é nem comigo. Cadê o Delmaia? Delmaia, tô sentindo É falta do mesmo, Delmaia. como diz ele na locução, cadê aquele mal acabado? Ele falou que iria se atrasar um pouco, né? É, ele falou que se ia atrasar um pouquinho, né? O Albano também, né? Cadê? É. Tá bom, então.
Eu convidei mais outro jornalista e, enfim, ele não deu. Ele disse que próximo da casa dele tem um bar e aí é zoado demais. Ele disse que para não atrapalhar, ele disse que não. Ixi, aí é complicado. Aí eu convoquei o nosso amigo Josimar Cineasta, esse que vocês estão vendo aí, lá do interior do Maranhão, da minha região. E ele é o cara que ele abraça com as pernas e com os braços um projeto que é tão importante para ele, que ele é cineasta, né? Já fez vários filmes e, cara, tira o chapéu para esse cara aí. Ele é um cara inteligentíssimo. Pois é, exatamente. Isso eu já falei para ele. Cara, aqui tem um fã seu e você não sabe, viu? Fala aí, Josimar. Tá ouvindo, Josimar? Deixa eu procurar aqui um lugar mais luminoso aqui. Isso. A gente vai se ajeitando. Isso. Aqui eu estou usando aqui um coisinho do meu carro, botei aqui na mesa da cozinha e tá tudo certo. Qualquer coisinha, qualquer coisinha, eu abro a porta da geladeira e vou tomar uma água. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Boa eu noite. Estava aqui me organizando para entrar. Meu filho falou que estava com dor de cabeça. Eu fui ver, febre. Já estou aqui com medo da Covid, né? Mas vamos ver. Tem que Agora, cuidar mesmo, né? qualquer febre a gente já fica com medo, né? Mas pode ser uma virose, né? Pois é. Criança, só criança tem quantos anos? Não, ele tem 9 anos. 9 anos? Mas a gente viajou também. Eu cheguei essa madrugada, eu cheguei aqui em Porto Alegre. E aí também não sei, né? Se viaja, funcionado. Tem que ver os sintomas direitinho. E a gente acaba se confundindo ou com a Covid ou com a própria. Enfim. Né? Mas vamos lá. Venceremos. Também. Bom, podemos? Podemos. Tá, jóia. Onde vai aí? Anivaldo? Anivaldo não vai ter que tomar sorvete. Ah, sorvete? Ei, Paulo. Ok. Paulo, vê se ele consegue entrar ali com o locutor que a gente tinha lá na rádio, e se ele consegue entrar via Oline. Você se lembra disso, Ronivaldo? Falar na rádio. Oh, meu pai do céu. Era um cabo escroto, viu? Como a visão de futuro da liberdade é quando ela estiver prosperando, ela vai poder contratar uma secretaria cuja função é justamente fazer esse controle de presenças. Então, a gente vai aqui fazer jejum e oração para que isso se resolva e que a liberdade fique muito próspera e tenha uma assessoria de 5, 6 pessoas para esses cuidados. É boa ideia, né? Olha, seria tudo de bom a gente chegar e encontrar tudo prontinho, tudo bonitinho, né? Mas... inclusive, remunerado a gente está assistindo também. É complicado, né? Tem um custo, né? Tudo tem um custo. Já tivemos há uma época atrás, não sei se o Ronivaldo já chegou a pegar. Não. Um outro diretor de Israel chegou a fazer isso, assim, era bacana, mas sabe que tem um custo, né? Tudo tem um custo, não tem jeito. Aí não foi bem no começo.
Ah. Sim. Bora então. Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é a minha segunda conversa, troca com companheiros da comunicação comunitária. Mais cedo eu dei fiz uma palestra de 1 hora para alunos da professora Céri Santos, lá da Paraíba, que também trabalha com comunicação comunitária. Então, muito bom. Bons ventos aí que nos unem, né? Muito obrigado, Paulo, por esse convite. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma rodada rapidinha de apresentações, né? Só para eu saber aí dos espaços de vocês e também para, nessa conversa, eu poder trazer aí alguns exemplos que dialoguem com as comunidades, né? Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Juliana César Nunes, eu sou jornalista formada pela Universidade de Brasília, tenho especialização na área de bioética e saúde pública, mestrado em jornalismo, estou fazendo doutorado também em comunicação, estudando comunicação quilombola. E, além disso, eu sou trabalhadora da IBC, jornalista na IBC, estou aí na Federação Sindical do Sindicato dos Jornalistas. Tá? Tenho muito interesse aí, sobre comunicação comunitária, comunicação negra, mídias negras, e a ideia hoje é a gente fazer uma troca aqui, uma conversa, mais uma conversa do que uma aula mesmo, pensando como que a gente pode utilizar as técnicas jornalísticas, né, para potencializar a nossa comunicação, tá? E aí eu queria fazer ouvir vocês, fazer uma rodada de escuta. Eu vou passar para o Cláudio C. Aí um chama o outro, tá? Vou chamar o Cláudio. Olá, Juliana. E olá, colegas. Aqui eu só não tive contato contigo e com o Josimar, que eu escuto de fama, mas ainda não tinha tido o prazer de estar presencialmente reunido com ele. Juliana, eu sou membro do Movimento Supernova, que você deve conhecer, né? Um movimento que tem uma atuação cultural presente em São Sebastião, mas acontecendo também em todo o DF. E sou um interessado em montar uma rádio web, com natureza também comunitária, né? E uma oportunidade que eu estou tendo é de, nessas oficinas, aprender um pouco como acontece operacionalmente dentro de uma rádio comunitária, mas também de poder ver como é que isso se comporta em relação a uma rádio web. É isso, obrigado. Chama o próximo, Cláudio. Próximo, meu amigo Jota. Olá, como eu sempre falo lá na rádio, salve, salve periferia, salve, salve todos os ouvintes, salve, salve comunidade carcerária, né? Liberdade de pior, mas não é só apenas a minha apresentação. Faço isso cotidianamente todo sábado e domingo às 17 horas, né? Um movimento hip hop, né? Tanto local, a nível de DF em torno e a nível de Brasil, né? Então, meu trabalho é um trabalho bastante comunitário. Desde 2002 eu estou nessa luta, né? Desde veículo não autorizado até a chegada da Rádio Liberdade FM, né? Que foi um grande passo na minha vida, né? Como pessoa, como locutor comunitário e também como ajudar a cultura local da cidade de São Sebastião, né? A cultura hip hop teve seu grande ênfase, né? Em várias participações na comunidade, né? Como uma saudação especial ao nosso amigo Paulo, né? Que na época ele era diretor de cultura, deu um grande passo para o movimento hip hop também, né? Ajudou bastante, né? Eu sempre parabenizo ele sempre pela essa iniciativa, não só pelo movimento hip hop, mas também pela cultura local aqui na cidade de São Sebastião.
voltando aqui na minha pessoa, né? Já tem mais de 10 anos que eu estou na Rádio Liberdade FM, fazendo Liberdade Hip Hop. E, é claro, dando a cultura local aqui da nossa cidade, com um veículo de comunicação que é a rádio comunitária, né? Atende aí a vários segmentos culturais, debates, e a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, a gente sabe de tudo. A gente aprende um pouquinho com os colegas, aprende também com os profissionais também da área, né? Até onde a gente deve chegar. Então, assim, tudo é um aprendizado. Então é isso, aí eu vou chamar nosso amigo Paulo. É com você, Paulo. Boa noite a todos. Eu sou Josimar, né, conhecido nesse mundo artístico como Josimar Cinema, né? Produzi vários filmes alternativos, né? A gente não tem produtora, mas a gente faz o cinema aqui, né? Tem vários filmes, né? Já tive, agora em setembro acabei de lançar um filme, né? Rio Tapecuru, que é um rio que passa aqui no nosso município. E estamos aqui na luta, né? Não é fácil, né? Produzir filme num país que a cultura não é valorizada, né? E... Oi. Tem uma pessoa falando aí, né? E estamos aqui, né? Para ouvir vocês e trocar uma experiência, né? Porque eu comecei a gravar, eu não tinha nem noção, eu não sabia nem ligar o computador, na verdade, quando eu comecei a gravar. E foi desenvolvendo sozinho, e esses filmes eu mesmo produzia, eu mesmo editava, entendeu? Fazia os textos, eu era sozinho. Então, e assim eu continuo. Então, vamos o Edivair, né? Ribeiro, é Ri? Tá só Ri, ele, né? Mesmo. Boa noite. Boa noite a todas e todos, e todes, né? Estamos juntos aí também, meu nome é Edivair Ribeiro, estou do Movimento Supernova, o meu CPF figura aí como proponente do projeto Liberdade em Ação. Estou com um problema, meu computador travou aqui agora, travou 14 horas, estou com a tela aberta, mas não transmite nada, estou segurando o celular que está com 3% só de carga, e vamos para frente aí, né? A propósito é aprender. Eu estou desesperado aqui, porque segurar celular durante 4 horas, não é fácil, né? Estamos juntos e vamos seguir para frente aí, porque eu não estou nem vendo quem está tudo na tela aqui. Deixa eu ver aqui, quem está na tela aqui para ver quem eu... Rosivaldo, Josimar, Paulo da Gourmet, J Mix, Juliana foi quem abriu, né? Estou devolvendo para você, Juliana. Está faltando o Ronivaldo. Vamos lá, vou fechar com chave de ouro aqui. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa reunião. Nosso amigo Josimar, que eu convidei ele aceitou o convite. Primeiramente, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Ronivaldo Oliveira, sou morador de São Sebastião há quase 10 anos. Assim que eu cheguei aqui em São Sebastião, eu procurei o nosso amigo Del Maia, que inclusive ele não está aqui no momento da reunião. Ele é o diretor da Rádio Liberdade FM aqui em São Sebastião, e eu falei para ele no início que eu tinha uma vocação, ainda não tinha, era oportunidade. E aí surgiu a oportunidade, ele me fez um teste, e aproveitei bem,
E ele, assim, me abraçou uma causa que, pô, é gratificante ter pessoas que têm conhecimento, que às vezes sabem, né, fazer as coisas, mas não tem oportunidade. E ele me viu, essa pessoa. Então, comecei a fazer alguns programas com ele, né, na sintonia da rádio. E até agora eu estou no grupo Rádio Liberdade FM, cada dia mais aprendendo coisas diferentes, né? E tem um sonho ainda que é ser repórter profissional. Por enquanto a gente está fazendo quase amador, né, aqui na cidade, mas a gente leva a informação para os cidadãos com tanta firmeza que a gente acaba sendo profissional, entendeu? Então, assim, eu trabalho também aqui em casa, atualmente agora estou fazendo publicidade, carro de som, né? E também tenho uma agilidade nas edições do vídeo. Eu participo de alguns eventos do fazendo edições para ele, e a gente aprendendo cada dia mais. Então, eu passo a bola aí para a nossa amiga Juliana, né, dar início aí à nossa reunião, que tanto esperada aí por todos nós, né? Obrigada, Ronivaldo. Bacana, assim, eu retomar a partir da sua fala, né? Porque essa vontade, assim, ela é muito importante, né? E a gente acaba, assim, querendo cada vez mais se profissionalizar, entender essas técnicas e trazer informação da melhor forma, né? Forma profissional mesmo, assim, acho que a gente tem como comunicadores, né, essa ânsia. E num tempo como a gente vive hoje, das mídias digitais, das redes sociais, em que se ampliou muito as possibilidades de veiculação de mensagens e informações, é importante mesmo a gente pensar qual é o nosso diferencial enquanto comunicadores, né? Porque todas as pessoas têm um telefone, está acontecendo alguma coisa, podem filmar, podem fotografar, colocar no Twitter, colocar no Instagram, no Facebook, todas as redes, no TikTok, que ainda vão acontecer. Esse fluxo de informações, ele muitas vezes é efetivo, estão aí os influenciadores para mostrar, mas em que momento que a informação, em que momento que essas filmagens, fotos, né, imagens, áudios, textos, viram de fato uma informação capaz de contribuir para a cidadania, contribuir para a consciência crítica, contribuir para a democracia, contribuir para a vida da comunidade, né, para que a comunidade se sinta motivada para reivindicar os seus direitos, e que eu acho que isso é um papel muito importante do trabalho das rádios comunitárias, dos comunicadores comunitários, conseguir fazer trazer a agenda da comunidade, conseguir transformar isso numa pauta coletiva, essa liga, né? E, ao mesmo tempo, ao dar visibilidade a essa pauta, motivar as pessoas a procurarem seus direitos, dos mais básicos, né? Desde o atendimento no posto de saúde, a vaga na escola, buscar seus direitos no INSS, na Previdência, porque na vida cotidiana das pessoas é isso que está acontecendo, essas são as preocupações, né? Com saúde, com educação, com aposentadoria, com a licença médica, com a inflação, com o preço dos produtos do mercado, e tudo isso, em todos esses aspectos da vida das pessoas, a informação ela é fundamental, porque sem informação ela não sabe que o posto de saúde tem vacina, não sabe que a escola está no período de matrícula, né? Ela não sabe que naquele momento talvez seja melhor comprar a banana ao invés da maçã por conta do preço. Então, a informação ajuda as pessoas a fazerem escolhas, a informação ajuda as pessoas a dar orientação para as suas vidas cotidianas. E isso, no contexto comunitário, ele é fundamental, né? Porque muitas vezes os meios, as mídias privadas, ou mesmo as mídias públicas mais nacionais, como a mídia na qual eu trabalho, na IBC,
elas não conseguem alcançar essas especificidades das comunidades, né? Vocês falam a partir de uma comunidade que eu tenho um carinho enorme, que é São Sebastião, uma comunidade que tem ali o Instituto Federal ali movimentando a comunidade, você tem um movimento cultural muito forte, né? Então, assim, você tem uma série de especificidades, né, da comunidade, tem muito carinho pelo pessoal do Congonaia, que faz um trabalho histórico aí em São Sebastião de cultura negra, muito potente. Então, assim, que comunidade é essa, né, e como a gente consegue colocar essa comunidade em conexão e em movimento, né? Então, ao pensar, e aí o Cláudio falando da vontade dele de fazer uma web rádio, eu acho que é isso, a gente tem o que a gente vai ter numa emissora, e vocês sabem muito melhor do que eu, né? A gente tem aí uma programação musical, a gente tem os programas de entrevista, e buscamos ter esse noticiário, que é óbvio que o ideal seria a gente ter um profissional, um jornalista, que pudesse fazer a sistematização dessa informação e colocar para o nosso público, mas eu sei que isso nem sempre é possível, né? Nem de maneira profissional e às vezes nem mesmo de maneira colaborativa. Isso é um problema que a gente enfrenta, às vezes, de ter essa dificuldade. Então, como comunicadores, como que a gente pode dialogar com esse universo jornalístico ao organizar a nossa produção, né? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar que existem alguns sites, né, públicos com materiais que a gente pode incorporar. Aí, antes de entrar nas técnicas, queria trazer algumas dicas para vocês, alguns materiais que a gente pode incorporar. E aqui eu vou trazer 2 sites da própria IBC, Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, posso colocar aqui no chat os links, né, onde vocês vão ter notícias em textos e também matérias em rádio, radiofônicas, que vocês podem, ao fazer a programação de vocês, planilha musical, programa de entrevista, e no meio da programação, no programa da entrevista, vocês podem utilizar essas matérias, baixar a matéria e utilizar a matéria, que inclusive na Rádio Agência Nacional já vem até com a cabeça prontinha, né? Então, só mencionar essa matéria. Então, existem muitos lugares onde a gente pode conseguir essas informações, né, de maneira gratuita, citando a fonte, é claro, mas que podem agregar valor ao nosso camarote, né? O Jota queria perguntar alguma coisa? Sim, Juliana, o nosso problema maior, em termos de rádio comunitária, assim, respeitando um pouco a legislação, que a gente não pode fazer espécie de rede, né? Então, assim, eu sei que toda vez que vai fazer, assim, eu não faço muito jornalismo, né? O programa é mais programa de hip hop, mixar, falar música, atender o ouvinte, né? Então, assim, eu acredito, né, que as emissoras comunitárias se esbarram muito nisso, né? Assim, possa ser que possa ser feito um pequeno convênio com alguma faculdade de jornalismo, enfim, que possa estar lá colocando os alunos, até mesmo para poder aprender, a gente aprender junto com eles, né, junto com o professor. Então, assim, eu acredito que a emissora comunitária tem muito essa dificuldade, né? Porque a gente tem que, às vezes, fazer matéria da própria comunidade, e às vezes pegando de outros veículos, citando a fonte, não naquela coisa, né? Mas, assim, a gente fica muito amarrado em questão de rádio comunitária, né? Então, é isso. Sim, tá bom? Certo. Até para estagiário é complicado, sabe, Jota? Porque, na verdade, não pode ter estagiário se não tem um profissional para estar orientando esse estagiário. Então, se você não tiver um jornalista, você não pode ter um estagiário em jornalismo, sabe? Agora, eu acho que esse caminho da parceria com as universidades pode ser interessante, né? Porque aí tem um professor que pode estar acompanhando, eu acho que é uma coisa bacana. Mas o que eu estou falando, assim, por exemplo, esses 2 sites que eu coloquei aqui são sites públicos que vocês vão ter conteúdos à disposição de vocês, são matérias nacionais, são conteúdos nacionais, mas que sim podem ajudar a compor essa grade, né? Essa grade jornalística. Mas e os assuntos que são só os nossos assuntos, que são os assuntos da nossa comunidade e que não vão estar nesses espaços? Como a gente lidar com isso, né? Então, assim, a gente tem
no jornalismo, né, e como a gente começou a conversa aqui, a gente tem essa busca por organizar as informações e transformá-las num texto jornalístico, em algo que as pessoas possam ter ali respondidas as suas principais dúvidas sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, eu vou tentar trazer aqui assim, um exemplo dessa semana que eu acho que é bem interessante para a gente pensar quais são as perguntas principais sobre um fato, tá? E aí eu quero que a gente possa fazer isso junto. Bom, estava tendo protestos, ataques, enfim, a ônibus e pessoas e instituições no centro da cidade, e muitas pessoas queriam entender o que estava acontecendo para tomar o quê? Decisões, porque elas precisam voltar para casa, né? Precisam acessar o transporte público, precisam buscar os filhos na escola, elas precisam tomar decisões. Então, o fato que está acontecendo, né? Ônibus estão sendo depredados, há boatos, a cidade está num clima de tensão, um clima convulsionado, né? Quais são as informações principais que a gente precisa, nesse momento, tentar passar para a comunidade num momento de extrema insegurança, né? O que vocês, como moradores mesmo, né, ao saber que na comunidade de vocês ou na cidade de vocês, ônibus estão sendo atacados, manifestantes, enfim, e a polícia estão em confronto, quais são as informações básicas, né, que vocês gostariam de ter acesso? Pode falar, já. Bem, eu acredito da seguinte forma, é a fonte, né? A gente tem que ter a primeira situação a ser averiguada é ter a fonte certa. No caso da segurança pública, é procurar a segurança pública, procurar a assessoria de comunicação social, porque eles são os primeiros a estar cientes dessa situação toda, dessa baderna que aconteceu lá na nossa capital, né? E procurar saber o que está acontecendo, né? Assim, porque agora nessa coisa da tecnologia da informação, assim, o trem fica assim, jogado ao relento, né? É verdade? Mentira? O que está acontecendo? Isso é fake? Isso é matéria antiga? É atual? Então, assim, o jornalista, ele tem que estar se posicionando nessa situação, tem que averiguar para ver se é verídico, né? Ele não pode soltar qualquer tipo de matéria assim, sei lá, quando soltaram uma bomba, sei lá no Congresso, tá? Como? Como é que isso aconteceu? Então, tem que averiguar a fonte e saber se isso é verídico, né? Porque, de repente, um engraçadinho vai lá na internet, faz uma montagem lá e fala que soltaram uma bomba. Então, assim, são situações desse tipo que eu quero que o jornalista ele tem que averiguar, para ele dar tudo certinho, tudo bonitinho, para ele depois ele não ser, né, falado aí durante a mídia, né, que ele se equivocou, né, que ele acabou pegando uma matéria de uma outra situação que não era verídica, né. Então, assim, o jornalista, o profissional, ele tem que ter esses cuidados, né, porque, afinal de contas, ele estudou, se preparou para poder lhe dar a informação correta. Então, eu creio que seja mais isso daí, né? E aí não só o jornalista, os comunicadores. Então, começamos muito bem. Então, a construção da notícia, a construção da informação, o primeiro passo é o quê? A apuração. E você foi no ponto, a escolha da fonte. É importante, sim, a gente acessar as fontes oficiais para entender o que está acontecendo. E, no caso, não apenas a polícia, o Detran, a empresa dos ônibus, né? Quais são as empresas que têm a concessão dos ônibus que vão para São Sebastião? Essas empresas precisam ser consultadas. Como está a saída desses ônibus, né? Está tudo dentro da normalidade? As pessoas precisam saber. O Detran precisa dizer quais são as rotas alternativas que as pessoas têm. Tudo que a gente está falando aqui são informações. E a apuração, ela é o primeiro passo. Agora, ela também, para que ela seja feita de uma maneira efetiva, ela tem um passo que é junto com a apuração, mas talvez até seja anterior, que é o planejamento.
a gente vai sentar e vai anotar o que a gente planeja fazer diante daquele fato. Então, o fato há um confronto no centro da cidade, ônibus atacados, e nós precisamos trazer essa informação para o nosso público, para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade, ela está na cidade, ela está em movimento. Então, essa comunidade, às vezes, uma informação que uma pessoa da comunidade receba e repasse por WhatsApp para o seu marido, para a sua mãe, que ainda está no centro da cidade, pode fazer toda a diferença. Vou explicar para vocês. Eu moro na Asa Norte. Meu marido, naquele momento, estava trabalhando na Ceilândia. Ele passaria pelo Brasília Shopping, porque ele vem pelo Eixo Monumental. Ao ver as informações sobre o que estava acontecendo, eu liguei para ele e falei para ele fazer a volta e vir pelo Parque da Água Mineral. E é isso, a informação ela pode te ajudar a você tomar a decisão ou você ajudar outras pessoas a tomarem decisões que podem fazer toda a diferença com relação à segurança das pessoas. Né? Não estou falando de ficar no trânsito, não. Carros foram queimados, atacados. Então, não é uma coisa simples. Então, a gente precisa fazer o planejamento da nossa cobertura, planejamento que seja uma matéria, que não seja um fato tão complexo quanto esse, mas qualquer assunto que a gente vai cobrir, primeiro, né, papel e caneta na mão, ou bloco de notas, ou o que for no computador, e vamos pensar, isso vale, gente, para qualquer texto, eu sempre falo, o texto, ele começa antes de você pegar na caneta, antes de você ligar o computador, ele começa com você pensando o que você vai fazer, o que você vai escrever. Tem um livrinho que eu adoro, chama Redação pelo Parágrafo. E aí ele ensina você cada parágrafo que você quer dizer. Então, o primeiro parágrafo, e é uma coisa assim bem básica mesmo de dissertação do ensino médio. O primeiro parágrafo, eu quero fazer uma introdução do tema. O segundo parágrafo, eu vou abordar alguns argumentos em relação com o tema. O terceiro também. No quarto, eu vou concluir. O texto jornalístico ele não foge muito desse formato, nem a apuração jornalística. Primeiro, o que você vai fazer? A primeira coisa é você fazer o planejamento e a apuração, escolher suas fontes, aonde você vai obter essas informações, tá? O segundo passo, você vai começar o quê? Você vai começar a organizar essas informações por hierarquia, né? A organização das informações que você vai colocando aqui para a gente ter essa base. A organização das informações que vão estar no seu texto, no seu ao vivo, né? Então, eu vou entrar o quê? Eu vou entrar falando, olha, gente, atenção, nós temos agora um fato em andamento, não temos ainda todas as informações, é importante falar isso, assim, acho que dá transparência sobre o processo, estamos aqui fazendo neste momento, estão chegando as informações, mas nós já conversamos com a Polícia Militar, mas nós já conversamos com o Detran, nós orientamos, o ideal agora é que vocês mudem a rota, venham por uma outra rota, né? Não é o momento, se puder pegar o ônibus na Asa Sul, ao invés de pegar o ônibus na rodoviária, pode ser bom, né? Porque houve essa orientação por parte da concessionária. Então, a gente precisa organizar essas informações a partir de uma hierarquia. E essa hierarquia no jornalismo, assim, tem vários, historicamente, teoricamente, várias técnicas, digamos assim, né? Então, tem a técnica básica de uma escola mais norte-americana que fala que na apuração e na organização das informações, vocês sempre tem que pensar, né? O que, quem, quando, onde e como, né? Então, assim, o que está acontecendo, quem está envolvido, onde que está acontecendo, como aconteceu, né? E aí, assim, você vai encontrando aí outros caminhos para essa informação, né? Essa é uma escola, essa é uma linha. Existe também, já mais recente, né? Digamos assim, recente,
algo que a gente chama de valores notícia, né? O que é notícia? O que, afinal de contas, é notícia? O que é importante a gente trazer para a nossa comunicação, né? Então, assim, coisas que mexem na vida das pessoas, fatos de interesse público, saúde, educação, segurança, previdência, coisas que vão impactar na vida das pessoas, né? Fatos inéditos que saem do corriqueiro, né? Que vão despertar o interesse, fatos científicos. Então, assim, a gente precisa refletir um pouco, né? E principalmente quando a gente está nesse lugar de uma comunicação que visa a promoção de cidadania, né, sobre a importância e o valor notícia do que a gente está querendo trazer para a nossa programação. E, a partir desse momento, a gente conversar com isso que a gente quer comunicar, né? E se colocar, acima de tudo, no lugar das pessoas que precisam dessa informação. Porque, no fundo, essas pessoas somos nós também, né? Mas tem hora que a gente acha que, principalmente quando a gente está... às vezes a gente está aí no microfone, a gente perde um pouco dessa referência, de entender o que a pessoa assim, que ligou a rádio naquele momento, né, o que ela precisa essencialmente saber. A segurança que a gente precisa passar em certos momentos, como o fato que a gente está conversando aqui agora, né? A gente não pode contribuir para o clima de caos social, porque isso gera pânico, mas como ao mesmo tempo a gente dá essa informação, né, de forma tranquila, segura, sem diminuir a gravidade do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo de maneira organizada, né? O texto jornalístico, ele não é um texto que tem tantos mistérios assim, não é um texto difícil, mas é acima de tudo, é uma sistematização da informação. É você organizar a informação, e aí continuando aqui, já vou abrir aqui para os dois colegas, mas só para fechar esse ponto 2, é você organizar as informações que você tem de forma que elas se tornem compreensivas e úteis, né? Então, assim, você já tem uma segurança, então, você fez um bom primeiro passo, e você dar cada passo com cuidado, segurança e responsabilidade, ajuda lá no final do processo a você ter a tranquilidade de que você fez uma boa caminhada. Então, você fez o planejamento, fez a apuração e organizou as informações de forma que elas fazem sentido para você e vão fazer sentido e vão ser úteis para outras pessoas, a gente já está no caminho bom, a gente já está no caminho certo. Cláudio. Juliana, primeiro, assim, nesses poucos minutos que a gente já está ouvindo, já gostei muito, são dicas bem, bem pertinentes. E até comentei com o Paulo Dagomé da importância de gravar realmente essa entrevista, porque vai ser útil para outras pessoas. Mas queria fazer duas ponderações, que talvez esteja presente na sua fala, mas que talvez você possa esclarecer. Não é o caso de anteceder aos itens 1 e 2, ou seja, apuração e organização, uma espécie de priorização, ou, digamos assim, supondo que o Conselho Editorial tenha à mão, sei lá, 7 fatos fundamentais acontecendo simultaneamente, e ela precisa decidir ali o que é, naquele momento, relevante e, portanto, estabelecer uma hierarquia entre os fatos. Não sei se antecede a apuração a decisão de qual é o fato social daquele momento que merecesse vir à tona por sua função social, por sua função política, por sua função para a cultura local. Esse é o primeiro ponto, né? Se há ou não essa antecedência. O segundo ponto tem a ver mais com, de novo, também associado a um possível conselho editorial, de você procurar, nesse processo de apuração e mesmo de organização e mesmo de priorização, estabelecer o que eu estou fazendo que está com um viés muito político ou muito ideologizado, e até que ponto se pode buscar uma isenção plena na comunicação da informação. Eu estou supondo que isso também estaria no contexto do conselho, né, da linha editorial, mas aí eu submeto a sua opinião a essa questão, mas só a título de organização do pensamento também, e de novo dizer que está sendo bem interessante
essa nossa conversa. Eu, infelizmente, tenho uma agenda logo depois, mas eu retorno para cá também. Tem, Juliana, você falou numa questão muito interessante. Eu fiz um curso no Senai Brasília sobre controle de qualidade, né? E uma delas aí caiu, que você falou, foi bem pertinente, né? São 15 ferramentas que tem no controle de qualidade, né? Quando você falou o que, quando, eu já me lembrei dessas ferramentas, né? Então, quer dizer, na questão da construção da informação, no planejamento das matérias, também tem que ter um controle de qualidade, né? Você falou muito bem isso daí, aí eu me lembrei, né? Então, quer dizer, uma coisa vai ligada a uma outra, tá? Até mesmo para o próprio jornalista, para o próprio locutor também, né? Ele tem que se qualificar, né? Então, assim, é um aprendizado, não tem jeito. Então, tudo está interligado, né? Não tem jeito. Então, nesse mundo aí da informática, da alta tecnologia, se a gente não se informar, nós estamos perdidos, né? Ainda mais quem mexe com comunicação. Então, é isso, tá bom? Sim, Cláudio, acho que o que você falou sobre o ponto que precede, né, a construção da notícia, a escolha do que é notícia para a rádio, acho que isso é fundamental, né? E as emissoras que conseguem ter um conselho editorial, um plano editorial, isso é um passo muito importante, viu? Vocês desenvolverem um plano editorial para o veículo, esse plano editorial é como se fosse o lugar onde vocês vão fazer os seus pactos, né? Quais são os temas de interesse. Então, vocês já deixam isso ali registrado, que esse registro ajuda a guiar na hora de fazer as escolhas, né? Então, a partir desse plano editorial, dos temas, como será feita a abordagem de cada tema, que já passa a ser quase que um manual do veículo, um manual editorial, ele também é bacana. Tem uma diferença entre o plano editorial e o manual, né? O plano, ele vai falar mais o que vai ser tratado de maneira geral, e o manual vai dizer como vai ser tratado aquilo, quais serão os padrões, de que forma, né? Então, tudo isso daí pode compor um projeto editorial para a rádio, que vai ser tanto para a parte jornalística quanto para a parte de programação, né? Tem uns planos editoriais também, por exemplo, sobre musical, né? Digamos assim, qual é a linha que segue em termos musicais a emissora, são parte de um planejamento que antecede a construção da notícia, sem dúvida nenhuma. E aí vocês têm mais tranquilidade, né, de chegar na rádio de manhã ou no dia anterior. Acho que esse é um fluxo. Hoje me perguntaram bastante isso, sobre as rotinas produtivas, né? A partir do momento que você tem essas guias, você pode estabelecer rotinas que vão te ajudar a pensar, né, na aplicação dessas guias. Então, como é que é? A rádio vai fazer uma reunião por semana, que a gente chama de reunião de pauta, e vai falar, bom, semana que vem a gente sabe que vai começar a vacinação, então esse é um tema importante, precisamos trazer a diretora do posto de saúde, né? Vão começar as aulas, precisamos trazer o diretor da escola. Então, nisso vocês podem já ir definindo algumas temáticas importantes, né? Estamos chegando aí o Julho das Pretas, vamos trazer as mulheres do Congonaia para falar. Então, tudo isso daí, o quão mais vocês puderem sentar e planejar e pensar o que será feito, facilita muito. Porque aí, na hora que o fato, né, esses fatos urgentes, fatos inesperados acontecem, a gente avalia, não, vamos trazer isso, porque está mexendo com a vida das pessoas, mas a gente tem aqui a nossa pauta, a gente tem a nossa agenda, independente disso. Isso é bem importante, né? A gente ter esse norte, né? Esse mapa do caminho. Então, sim, vocês, se passou pelo crivo editorial de vocês essa pauta, aí sim começa a construção da notícia, né? Então, a gente
E aí essa construção da notícia, que é o que a gente está tratando mais aqui no miúdo, né? Ela precisa atentar para esses aspectos, né? A apuração, essa organização das informações, né? E a redação dessas informações, né? Que tente ser esse terceiro passo, que tente ser o mais preciso possível, né? A gente cada vez mais no jornalismo a gente fala menos de imparcialidade, menos de objetividade e mais de tentativa de precisão, mais de tentativa de você dar a informação para o público de uma maneira cada vez mais a isenção no tamanho, né? Essa isenção de tentar trazer essa informação, mas ao mesmo tempo não deixar você não deixar de ser também muito sincero, muito transparente com a sua audiência sobre o seu olhar a respeito disso. Então, se você tem um momento em que você está se atendo aos fatos, digamos assim, aos fatos até onde você pode apurar, né? Mas você também não deixar de ter uma relação sincera com a sua audiência, de que esses fatos passam também por uma lente, né? Uma lente de um grupo, né? Que está ali presente e que tem uma visão sobre aquele fato. É óbvio que quanto mais as pessoas gera muita credibilidade e confiança, o quanto mais vocês conseguem apurar, organizar e redigir essa informação, né, de forma, digamos assim, verossímil, fidedigna, com compromisso na busca da verdade, digamos assim, que é algo, né, também é relativo, mas o compromisso de vocês, das pessoas entenderem o caminho que vocês fizeram até chegar àquela informação. É um pouco como a gente fala do processo, inclusive, da ciência, né? Que se você for pensar o que é ciência, se não sistematização do conhecimento, o que é o jornalismo que não seja a sistematização da informação, né? Então, as pessoas precisam, qual, por exemplo, esses estudos científicos que vão para essas revistas científicas, que vão para a revisão, tem os reviews da vida, o que acontece? O que é fundamental para um cientista, muito mais do que o resultado de sua pesquisa? São os passos que ele deu. E como ele deixa isso evidente para quem lê o artigo dele, o artigo científico. Então, a proposta é que qualquer outra pessoa que junte aqueles mesmos elementos químicos, que faça os mesmos passos, da mesma experiência, obtenha o mesmo resultado. Então, quanto mais transparente for a caminhada desse cientista, olha, eu peguei um frasco azul, misturei com um frasco rosa e deu um frasco roxo, e esse frasco roxo foi usado no rato e curou a dor de barriga do rato, né? Um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas tentando simplificar. Então, a gente precisa também pegar o frasco azul, misturar com rosa, virar o roxo e a gente poder tratar o rato, né? Então, eu acho que é um pouco mal comparando, é um pouco isso que a gente busca fazer na busca da informação, da sistematização da informação. Então, eu liguei para a Polícia Militar, eu liguei para o Detran, eu liguei para o posto de saúde, eu liguei para comprar a empresa dos ônibus, e a informação que eu tenho aqui para vocês agora, com esse caminho que eu fiz, é essa. Né? E essa informação vai ajudar você a tomar escolhas, tomar decisões, fazer escolhas, tomar decisões, né? O fato em si é, obviamente, que o acontecimento, né, existem visões sobre esse acontecimento, e a própria escolha das fontes, elas já revelam as visões que a gente tem sobre um acontecimento, né? O fato da gente buscar ouvir mais pessoas, então, por exemplo, dando um exemplo mais simples, né, uma greve de ônibus, o que a mídia privada faz? Faz a matéria que a greve de ônibus atrapalhou a volta das pessoas para casa,
E não houve o sindicato dos rodoviários, não fala sobre o motivo da greve, a greve simplesmente atrapalhou o trânsito. Mas qual que é o nosso papel, né, enquanto comunicadores comunitários, comunicadores populares, que acreditam, né, na importância da luta dos trabalhadores? Nosso papel é ir ouvir o sindicato, por que isso aconteceu, qual é a pauta de reivindicação. Então, a gente tem uma série de as escolhas das nossas fontes. Voltando rapidamente para o ponto 1, na nossa apuração e a forma, os passos e decisões de quem nós vamos ouvir e o que a gente vai trazer para a nossa de informação para a nossa audiência, eles são caminhos muito importantes. Queria ouvir o Paulo. Jota. Oi, nesse quesito, tem uma época atrás que teve a paralisação do transporte público, foi aqui na cidade de São Sebastião, e nessa época eu trabalhava na parte da manhã, e eu me direcionando ponto de ônibus, acabei pegando a carona com um colega que ia fazer um programa de manhã, um programa sertanejo às 6 da manhã, né? E uma rádio ficava próxima ao terminal, eu falei, eu vou dar um pulo lá para saber o que está acontecendo. Aí eu encontrei um dirigente do sindicato, falei com ele, né, se ele poderia dar uma entrevista para a rádio comunitária e informar o que estava acontecendo. Então, eu fiz isso daí, falei com o locutor que estava em estúdio, falei, não, traz ele aqui para ele poder fazer essa entrevista, para ele explicar o que está acontecendo. Então, quer dizer, foi uma coisa assim de relance, né? Coisa de momento. Então, acabei fazendo essa matéria direta e indiretamente para o colega, levei esse diretor até o estúdio, ele foi lá, foi entrevistado, explicou a situação. Então, é isso, é a fonte, né? O jornalismo ele tem que ter a fonte, e essa fonte ela foi certeira, né? O que estava acontecendo, por que os ônibus parou, por que estava na garagem, por que não saiu, enfim, né? Então foi feito essa explicação para a comunidade naquele momento. Então, eu acredito que para o jornalismo é isso, o principal dela é a fonte. Você tendo a fonte, você consegue ter êxito. Então é isso, tá, Juliano? Às vezes a fonte vem de bandeja, assim, né, Jota? Mas nem sempre. Por isso que é bom ter uma boa agendinha. Isso é uma outra dica de jornalista. A gente sempre ter uma agendinha bem organizada. Foi coisa de momento, né? Então, foi de manhã, e veio os pontos tudo cheio, o povo querendo saber o que foi, o que houve. Assim, porque a gente foi pego de surpresa, né? Então, assim, o momento foi oportuno e a gente conseguiu fazer isso daí, né? Isso. Tá? Quando for fazer, se vocês puderem fazer, por exemplo, o plano editorial, já pode fazer uma agenda básica, né? De acordo com o plano editorial. Se no plano editorial o tema segurança pública já está apontado como importante, já coloca o posto da Polícia Militar, a delegacia da Polícia Civil, já coloca ali na agenda, né? O SAMU, o DETRAN, né, os bombeiros, já tem uma agendinha básica, não só de telefonia e tentando pegar aí os telefones do plantão, porque as coisas, né, as piores coisas acontecem nessas horas, então que a gente possa ter essa agendinha básica, né? Agora, sobre texto, Paulo, eu sei que a comunicação de rádio ela é muito dinâmica, muita gente vai falar assim em tópicos, na correria, mas o que a gente puder desenvolver um pouco mais, eu acho que é interessante, isso dá um pouco de
mandei já. E aí, tá? Tá bom, podem aproveitar, viu? Pô, com certeza. O Anivaldo fica só calado, só observando, né? Eu tô só fazendo anotações aqui, nosso amigo. Assim, a gente vai aprendendo com os outros, né? Exatamente. Ninguém sabe de tudo, né? A gente tem uma faculdade, né, Anivaldo? Então. Né? Assim, é precioso. E os cursos que vai aparecendo, a gente vai fazendo. Com certeza. E vai juntando, né? Que nem a Ana falou, né? Me lembrei do curso que eu fiz do Senai. Então, assim, ajuda bastante, né? É isso. Com certeza. Voltamos. Então, vou esperar todo mundo voltar. Falta o Divaí, falta o Cláudio. Ela é bem interessante, essa aula online, né? Assim, já é acho o terceiro momento que eu já participo, né? O primeiro foi de um curso que eu fiz do Sebrae, o segundo foi com o próprio Paulo na semana passada, né, Paulo? Que eu acabei me atrapalhando, achando que era presencial, mas era online. E, enfim, hoje é o terceiro momento, é bem interessante. A gente tá com essas ferramentas, né? Até mesmo questões diversas, que às vezes um não pode estar presente naquele momento, mas pode estar via online, né? Isso é bem interessante. Eu acho que a gente experimentou isso na pandemia, né? E agora acabou sendo um ensinamento, né? Eu gosto muito do presencial, devo confessar, né? Que eu acho que surge contato, faz surgir coisas diferentes. Mas, assim, né? Virtualmente, parece que a gente está, assim, em sala de aula, né? Assim, teoricamente, né? A gente olhando assim, eu acho que para a gente que trabalha com comunicação, a gente consegue criar esse vínculo mesmo virtual. Também. Às vezes, pessoas, assim, estudantes, outras pessoas acho que têm mais dificuldade. A gente deixar tem esse detalhe mesmo, essa dificuldade da pessoa estar acessando, tem também questão da internet, que sem isso também, né? Enfim, então, assim, são uma série de coisinhas que um vai somando com a outra, né? Que vai crescendo esse bolo, né? Assim, vamos dizer assim, essa fórmula, né? Tá aí, né? Então, mais ou menos isso daí. Ao Josimar. Só tá faltando o Edivaí, né? E o Delmar até agora nada, aquele mal acabado. O Delmar mandou mensagem aqui e disse que está chegando. Tá chegando. Né? Já a pessoa aqui insistindo. Tem que falar para ele assim que se perde mesmo na cidade, ele é perigoso ele nem sair de casa. E o partido dele não aguenta. Vou começar para ele aqui. Tirou a senha para falar comigo. Beleza, pode continuar aí. Então, não, a gente estava falando sobre texto, né? Eu acho assim. Eu acho que essa coisa que você falou do ponto a ponto, ela é importante, mas com cuidado, porque às vezes o ponto a ponto e a nossa memória podem ser bem traiçoeiras, né? Então, eu acho que o máximo que a gente conseguir fazer uma anotação um pouquinho mais compridinha, um textinho, mesmo que ele seja um textinho menor, é bacana. Para a gente que tá no ar, tá assim, a gente já tem facilidade de estar encaixando as informações, mas às vezes fica faltando. E esse fica faltando é que pode fazer a diferença da precisão da informação, né? De você conseguir abordar os mais diferentes lados. Porque, na verdade, a gente não há sempre, até hoje, né? Então, vários dogmas jornalísticos que vêm caindo, eu acho ótimo, acho que a gente tem que derrubar os paradigmas. Não são só dois lados da notícia, uma notícia tem muito mais lados, né? Uma greve de ônibus tem as pessoas, os passageiros,
tem os trabalhadores, tem também não só os rodoviários, mas os trabalhadores informais ali que estão vendendo as coisas, né? Você tem as famílias, você tem muitas pessoas ali em torno de um mesmo fato, né? E você vai priorizar quem, assim, óbvio que naquele momento o mais importante são os trabalhadores, os passageiros e a empresa. Mas você precisa tentar abrir a sua mente ali para você tentar encontrar outros caminhos. E esses outros caminhos eles podem ser um enorme diferencial em qualquer cobertura, né? Das mais simples as mais complexas. Então, por isso eu acho que as anotações, você tem um bloquinho de anotação, porque muitas vezes você está no ar, você pode até estar com um computador, mas você não consegue fazer essa anotação, manter um bloquinho de anotação do lado, e ali você vai, nesse ponto a ponto, você vai fazendo o seu roteiro. Como você já tem facilidade para estar encaixando as informações no ar, ok, você pode não precisa de um texto total, completo. Quando a gente fala, né, os 3 passos, a apuração, a organização das informações e a redação, essa redação pode ser, sim, uma redação simples, né, que a pessoa consiga desenvolver no ar, mas você precisa de um guia. É importante você ter um guia, né, as diretrizes do que você vai falar para você não se perder. Agora muita gente levantou ao mesmo tempo, fiquei perdida. Eu vou colocar aqui. Josimar. Eu vou colocar aqui um outro site que eu acho que pode ser interessante para vocês, que também traz uma série de materiais radiofônicos gratuitos, que é a Rede Nacional de Rádio, também da EBC, que eu acho que depois, se vocês puderem dar uma navegada, pode ser legal. Deixa eu... Oi, Del. Boa noite. Ah, bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco. Deixa eu ver aqui quem que vou começar pelo Josimar, que ainda não falou. Ô, terra boa. Não estamos te ouvindo, Josimar. Está ouvindo agora? Agora sim. Eu estou gostando bastante aqui da palestra, né? O jornalismo não é minha área, mas isso me deixa entusiasmado, né? Com esse tema, né? Que se me interessa. Eu costumo ouvir jornais, observar tal. Mas meu forte mesmo é o cinema, né? Eu trabalho com cinema, né? O jornalismo, né? E eu gostaria que cada um, companheiros, aí falasse um pouco da biografia de cada um pouquinho, fazer um resumo da história de cada um, né? Cada um, né? Vamos começar aí pelo DJ aí. Ok, então, só para, assim, pegar um pouco o gancho da Juliana, que ela falou uma coisa muito interessante, é não falar de improviso, né? Se você não tem aí um guia, uma planilha, o que informa o assunto que você vai falar, é muito complicado, né? Então, assim, eu mesmo já apresentei alguns eventos na cidade, às vezes a pessoa vai falar da tal festa, mas com quem? Qual cantor, qual grupo, que hora vai entrar, que hora que... né? Enfim, você tem que ter esse caminho, porque senão você olha para um lado, olha para o outro, você tem que falar de improviso, aí é complicado, né? E as palavras às vezes não saem como deveria sair, né? E você tendo esse mapinho, né? Essa colinha, vamos dizer assim, né? Para que o trabalho possa sair da melhor maneira possível. Falando aí para o nosso amigo Josimar, eu sou locutor da Rádio Liberdade FM, eu sou um DJ que já fiz alguns cursos, até um curso internacional de DJ, eu tenho até o diploma, né? E a gente está sempre aprendendo. Então, desde como locutor, desde como apresentador de programa, desde apresentador também de eventos, festas, casamentos, aniversário da cidade, enfim. Então, assim, minha vida cultural é mais ou menos isso daí, é um pouquinho de cada coisa. Ainda vou aprendendo outras coisas, eu vou aprendendo, né? Então, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. Né? Então, eu sou um artista aqui da cidade,
né? Já tem já um certo tempinho, como eu falei para os senhores, há mais de 10 anos nessa caminhada. Então, é isso. A gente está aqui para somar e para aprender, tá bom? É isso. Maravilha. Ronivaldo? Agora é o Ronivaldo, vamos lá. Olha só, gente, vamos lá. Voltando um pouquinho uma fita lá atrás, da palavra que a Juliana falou, sobre a reportagem, aqui funciona da seguinte forma. É uma TV, na verdade, é uma rádio comunitária, né, e recentemente a gente criou aí uma página de TV web. Mas é tão complicado a gente pegar todas as informações. Por exemplo, a gente vai num determinado lugar que o pessoal chama a gente. Quando a gente chega lá, o pessoal não quer falar, o pessoal tem medo de se expor. Aí fica uma coisa, assim, para a gente não dar viagem perdida, a gente acaba fazendo com que a gente percebe, com que a gente procura a certeza daquela notícia, daquela informação. Inclusive, a gente fez uma pequena matéria ao vivo pelo Facebook, eu e o nosso amigo Del Maia, sobre buracos nas ruas de São Sebastião. Aí a gente ligou rapidamente para o administrador da cidade, porque quando vão fazer a recuperação daquela via, um prazo, porque assim, acredito que a reportagem ela tem que ter o começo, o meio e o fim, né? E é tão difícil a gente fazer matéria de rua, né, contando com as pessoas. As pessoas têm medo de se expor. Aí fica tipo assim, a gente planeja uma coisa lá na redação e quando chega lá no local, infelizmente a gente não tem aquilo que a gente planejou. Entendeu? Sou eu que estou aqui, as crianças, acho que vou ter que pedir aqui um pouco de silêncio. Só uns... Não. Tá super tranquilo. Que bom. Bom. Só um minutinho, gente, porque senão eu não vou conseguir. Eu não sei se estão me ouvindo, Dagomir. Estamos. Eu tô indo para casa, eu tô a pé, e eu tô indo, por isso que eu tô com o microfone desligado aqui para ouvir melhor vocês. Oh. Posso? Tá, joia. Eu botei aí no bate-papo mais uns links, né, para a Rede Nacional de Rádio, que tem um mundo de conteúdo lá também. Botei o link para os programas do Viva Maria, da radialista Mara Regi, que fala sobre direitos das mulheres, sobre o meio ambiente. Todos os dias tem conteúdo aí, dá para utilizar diariamente nas emissoras, né? E um link também com um texto que vai falar um pouco sobre essa técnica jornalística que eu falei para vocês, né? Da construção da notícia, dos fatores principais que vocês precisam observar. Bem, eu acho assim, a gente foi... O Josimar falou da gente se apresentar, mas eu acho que a gente até já fez uma primeira apresentação, não sei se você... Eu não entendi muito bem a proposta, Josimar. Não, você já se apresentou, né? Então, os demais aí que não falaram. Mas apresentaram, não sei se você caiu nessa hora. Trabalho, você falou de você, entendeu? Entendeu? E os outros não falaram, o Paulo não falou, o Dagomir não falou, né? Eu acho que até falaram, mas se vocês quiserem complementar nas próximas falas, eu acho que é bacana a gente compartilhar aí os trabalhos que a gente esteja desenvolvendo. Mas, bom, pode ser. Bacana. Então, na verdade, assim, eu até não... Agora acho que é mais a gente conversar, né? Gente, só um minutinho, porque realmente está sem condições aqui. Delmaia deve estar chegando em casa aí já, Delmaia? Dagomir, está sendo gravado?
Ah, beleza. Porque do outro lá, eu não sei se foi disponível para nós. Como eu cheguei já atrasado, eu queria acompanhar lá do começo. Bom, gente, desculpa, voltando. Então, assim, eu acho que eu tentei trazer para vocês assim, esses 3 passos básicos, né, da gente tentar aplicar aí algumas técnicas jornalísticas para a gente organizar as informações que a gente está levando para o público, né? A gente entender que são técnicas que não necessariamente, ao aplicá-las, a gente está fazendo um texto jornalístico, né? A gente está usando essas técnicas, a gente está usando esses princípios para organizar melhor a informação que a gente está colocando no público. Vocês, enquanto radialistas, enquanto comunicadores comunitários, vocês têm várias outras técnicas para tornar essa comunicação mais efetiva, para as pessoas se conectarem com o que vocês estão falando. Então, eu acho que é preciso também valorizar esse aspecto, né? Valorizar essa experiência de vocês, a trajetória de vocês, e entender que essas técnicas, esses macetes jornalísticos, eles podem apenas potencializar essa comunicação de vocês. Mas o rádio, ele é um veículo muito, assim, sou muito apaixonada, eu acho que ele toca as pessoas de uma forma muito interessante. Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas apreendem mais as informações que elas ouvem no rádio do que elas leem no jornal e veem na televisão. Inclusive, o nome dos repórteres. Elas lembram mais o nome dos repórteres de rádio do que TV e jornal. Isso mostra como que essa comunicação radiofônica ela atinge as pessoas, ela chega nas pessoas, né? Por isso que a gente fala que a gente ouve o rádio com o coração, porque ela atinge as pessoas de uma forma diferenciada. E essa forma diferenciada, ela também nos coloca uma responsabilidade diferenciada, né? Porque uma informação que você passa pela rádio, a maneira como você passa, a emoção que você está colocando ali, né? Tudo isso também é informação. Isso é uma coisa que é importante a gente também ter sempre muito consciência disso, né? O ouvinte não está vendo a gente, não está lendo, não pode voltar no que ele ouviu, né? Mas ele quando ele está ali te ouvindo, né? Isso entra para ele de uma forma muito efetiva e muito mobilizadora, né? Então, aciona outros aspectos da subjetividade dele, inclusive imaginativos, né? A descrição de uma cena, um jogo narrado de futebol no rádio, tudo isso faz uma diferença enorme, né? Como que isso dialoga com a subjetividade dessas pessoas. Então, por isso que quando a gente está falando numa informação, né, repassada por uma rádio comunitária, vocês já têm, a priori, uma confiança, uma credibilidade desse público, né? Uma intimidade com esse público imensa, né? E essa responsabilidade ainda maior de tentar trazer as informações o mais precisa possível, né? O mais efetiva para a vida dessas pessoas, né? E aí, acho que sim, o jornalismo, as técnicas jornalísticas podem ajudar vocês a transitar aí por mares mais seguros. Eu queria, de maneira geral, acho que eu queria trazer para vocês era isso, assim, mas estou super aberta, a gente pode, nessa última meia hora, a gente pode conversar e eu abordar alguns aspectos que vocês tenham mais curiosidade. Exatamente. Olha, eu sou daqui do Maranhão, né? Eu sou conterrâneo aí do Ronivaldo, né? Moramos no mesmo município, né? Aliás, nascemos no mesmo município, né? Que hoje ele
no Distrito Federal, né? E eu continuo aqui no mato. Morei 10 anos em São Paulo, capital, e hoje eu me encontro aqui no município de Eugênio Barros, do Maranhão. Comecei a gravar cinema em 2010 e não parei mais. Todo ano a gente lança um filme aqui, né? Inclusive, agora em setembro, eu lancei um filme, né? Está aí no YouTube, né? Muito acesso. É um filme que mostra o Rio Itapecuru na história, né? A consequência de quem preserva. O que pode acontecer das pessoas que preservam o meio ambiente. Então, eu abordei por aí. Então, gostaria que vocês procurassem o filme Rio Itapecuru lá no YouTube e assistir. É isso aí. Agora com você. Pode falar. Ótima, gostei. A Juliana, um show de palestra, né? Gostaria de ouvir muito mais depois, né? Porque a Juliana é como diz o pessoal aqui, é show de bola. Precisamos de uma palestrante dessa aqui do nosso município para dar uma palestra aqui para nós, porque tem muita gente que gosta aqui de jornalismo, né? Embora muita gente não é formado, mas gosta do jornalismo. Ok. A palestra ela foi bastante construtiva, né? A Juliana ela foi feliz nas palavras dela. Uma profissional, né, formada em UNB, né, como eu fiz umas pequenas anotações aqui rápidas, né? Então, assim, não sou uma pessoa assim afinco a ser jornalista, né? Assim, eu vejo muito jornalismo, né? Mas ser um profissional assim da área, do segmento, assim, fugir um pouquinho aí a minha vontade. Mas é construtivo, né? A palestra em si, as dicas que ela forneceu, os mecanismos, né, que ela citou, graças à internet, a gente consegue acessar muitos profissionais, né? O que as pessoas fazem, né, na internet ou nos meios de comunicações atuais, né? Então, assim, é bastante construtivo, né? A aula que ela tá nos dando essa oportunidade, né? Junto aqui a esse projeto social, né? Que é a Liberdade em Ação, né? A gente só tem a parabenizar, não só ela, como aos demais componentes, né? O próprio componente Devaí, ele deve estar aí um pouquinho meio perdido. O Delmar agora que chegou, né? Da caminhada dele, né? O nosso diretor aí da Rádio Liberdade. Agora que eu cheguei em casa, viu, Jorge? Agora já tá bom, então. Eu não vou esticar muito aqui a minha fala, não. Mas, assim, é bastante produtivo, né? E é enriquecedor, né? Essas informações. A gente já sabe o que a gente já aprendeu e com essas dicas valiosas aí a gente aprende muito mais. Então é bastante produtivo, tá bom? Então é isso, Paulo. Eu, Edvaí, estou aqui com a mão levantada, que eu só estou com áudio. Daqui... A minha câmera sumiu quando mudou o link. E não consegue adicionar. Bom, falar da palestra foi excelente, né? Falar da qualidade da palestra da Juliana, chovendo molhado. O que nós ouvimos foi um show, né? Uma narrativa bem concatenada, bem linear e produtiva, tá? E como o colega pediu lá para falar um pouco da gente, eu vou falar de mim agora, não sei se é muito interessante, mas eu posso falar um pouco do que é informação, do que o nosso modo, nível de fazer jornalismo influiu em São Sebastião, né? Eu sou do movimento Supernova, desperto para a atividade cultural e para o ativismo social a partir dos radicais livres, com Paulo Dagomé e da criação do movimento Supernova. E nós tivemos aí um exemplo muito
expressivo do que é a comunicação em São Sebastião com relação, por exemplo, ao termo da morte, né? Que a partir de nós passamos praticamente 2 anos monitorando os acontecimentos, os acidentes do termo da morte, toda a comunidade, Supernova e mais outras pessoas, e escrevendo e fotografando e dando notícia em cima e pressionando a autoridade, conseguimos sanar o problema do trevo da morte com a criação do trevo alongado lá. E foi consequência ou fruto, né, da informação, do jornalismo comunitário produtivo, né, e do engajamento social. E com relação à rádio Liberdade FM, qual é esse projeto que estamos iniciando agora, eu acho que é nos capacitarmos, né? Nos capacitarmos para cada vez mais oferecer um produto de melhor qualidade que venha impactar de forma positiva na nossa comunidade, né? Eu tenho uma esperança muito grande, sabe? Eu tenho uma fé de que vai acontecer, vai melhorar muito mais a nossa comunicação a partir de agora, né? Com essa capacitação que está ocorrendo, né, na Rádio Liberdade FM. E é isso. Opa, pessoal, é o seguinte, falar dessa reunião, dessa oficina, gratificante, cara. Aprendi algumas coisinhas aqui com nossos colegas e isso é fundamental para nós, principalmente para mim, né, que quer seguir aí um caminho de jornalista. Preciso me aperfeiçoar mais ainda, claro, se não é verídico, a gente tem que se aperfeiçoar para passar a informação correta, direta e reta, né, como o português, claro. Então, eu acredito assim, nesse nosso país existe muitas pessoas que agora que conseguiu fazer uma conta do Facebook, por exemplo, e nesse caso acredita em tudo que vier. Sabemos que fake news aí está cheio. Para a gente produzir uma matéria falsa é rapidinho, é fácil, né? E para construir algo de concreto, é como a Juliana estava falando aí, tem que apurar os fatos, né? Tem que organizar para depois virar uma notícia de realidade, de fato, verdade, né? Então, nós vivemos num país que a fake news está tomando de conta, cara. Então, assim, eu acho que é desmoralizando o jornalismo no geral. Então, temos que abrir o olho para esse tipo de coisa, né? Nós mesmos podemos fazer isso. E, voltando lá ao assunto do nosso amigo Josmar, eu ainda não sobrevivo do que eu gosto, do que eu amo fazer, né? Que é jornalismo, rádio, eu amo fazer essas coisas, mas eu ainda, infelizmente, não vivo disso. Né? A gente, é um extra, esse aqui, para mim, eu acho bom fazer. Sempre tempo que eu tiver, eu vou lá, ajudo o nosso amigo Delmaia, ele que acabou de chegar aí em casa, está cansado, né? Está passando a mão no rosto aí, mas, assim, sempre que eu puder ajudar ele na rádio, que eu acho que é uma função muito bacana, cara, eu admiro muito o jornalismo, de passar, de concreto, de passar a verdade para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? Então, assim, atualmente eu estou vivendo em publicidade, né? Fazendo uns bicos de publicidade, carro de som, que é sempre que eu gosto de fazer, ainda não saí ainda do trilho do jornalismo, e é isso aí, viu, Josmar? Um abraço aí para todos vocês aí do Maranhão, né? Sempre perguntaram por mim aí, manda um abraço aí para toda essa galera aí. E eu passo a bola, a vez agora, para o nosso amigo Delmaia, que ainda não teve tempo para se explicar, para falar, né, Delmaia? Fala, Delmaia. É bom a gente estar aqui ouvindo. Cheguei atrasado, né? Mas eu tinha que ouvir vocês falar mais para me ater do que foi dito aí, mas é muito importante. Meu nome mesmo é Debraí Maia da Silva, mas popularmente é conhecido como Delmaia, né? E é que nem o Ronivaldo falou, rádio, a gente está no sangue, se a gente não consegue mais parar, viver sem, e querendo ou não, quem está no rádio, não tem como você fazer rádio sem ter notícia, né? Não, às vezes não é aquela notícia de um acidente, de uma coisa, mas você dá notícia, a informação de uma música nova, de um lançamento. E a Júlia falou algo muito importante, porque quando eu entrei no ar com vocês, sobre checar as informações, passar a informação segura,
de como as pessoas, às vezes, valorizam muito a informação do rádio, gravam o nome do locutor, do jornalista, com mais facilidade. Isso aí é verdade, porque hoje eu pude viver isso daí, que a pessoa, né, comentando comigo, através da rádio, por mais que nós temos uma rádio comunitária em São Sebastião, ela checando o fato, né, através do programa. E eu também estava acompanhando no site, né, mas ela perguntando o que eu achava, se era, né, aquilo ali procedia, se não. Então, querendo ou não, a gente que está no rádio, fica ali constantemente, acaba passando uma certa credibilidade para os nossos ouvintes. E eu tenho isso lá na nossa rádio, graças a Deus, na Liberdade. Conversava hoje com o Albano, né, o Dagomé, a respeito dessa questão. Pessoas, ele não está fazendo a programação, mas as pessoas estão perguntando para ele, querendo informação do Vozes da Cidade. E é pessoas de fora do Brasil, tá entendendo? Uma rádio comunitária que, através da internet, está chegando em outro país. Os brasileiros que estão lá fora estão buscando informação através da gente aqui. Isso é importante, essa credibilidade que o rádio consegue manter através daquele que está com o microfone na mão, né? Isso é muito importante. E a gente aqui, o Ronivaldo, tem falado sempre, né, Ronivaldo? A gente faz a matéria e depois vai assistir a matéria. A gente é os nossos, né, críticos. A gente ainda fica dizendo, poxa, nós precisamos mudar aqui, a gente está falando errado isso dali, né? A gente precisa melhorar isso daqui. Está errado, a gente tem que consertar esse negócio aqui. A gente fica rindo de nós mesmos. Mas é importante essa oficina aqui, nós já estamos na 3ª, né, Dagomé? Eu não lembro a menina lá atrás, a outra palestrante nossa, mas nós tivemos a Bárbara, né? Ela falou muito sobre acesso, e está tudo ligado, a gente tem acesso à casa das pessoas. Eu estava conversando com uns ouvintes hoje, ela falou assim, olha, eu tenho um rádio no meu quarto, eu tenho um rádio na minha sala, eu tenho um rádio na cozinha, e tenho um rádio aqui no ateliê. Então, a gente tem acesso a toda a parte da casa da pessoa através do rádio, a gente às vezes nem sabe disso. Ela está lá no quarto, está ouvindo o rádio, está na cozinha fazendo comida, está ouvindo o rádio. Dona Maria Costureira, lá do ProDF. Seu Luiz, está entendendo? Nós temos vários ouvintes que são assíduos. A gente for falar o nome, até, né, erra com muitos aí, mas é importante. Isso, então, dá força, dá motivação para a gente melhorar. E até a informação da nossa cidade, um acidente, a luz, o buraco, as pessoas têm buscado a gente para ir lá fazer a matéria, né? E isso também que a gente está aprendendo com você aí, de como apresentar essa matéria, como falar dessa matéria, do problema, isso é muito importante. Isso aí é agregação ao trabalho que a gente faz, mesmo a gente não tendo uma formação na área, mas essas palestras aqui, essas oficinas, enriquecem muito e nos ajuda cada dia mais a melhorar, né? É eu mesmo. O pastor Demar falou uma coisa muito interessante sobre essa questão do ouvinte, a fidelização do ouvinte, né? Tem que ser uma rádio comunitária da localidade. Isso. Ter esses ouvintes, né, pastor? Acho que, assim, é gratificante, né? Assim, quando nós abordamos no meio da rua, você que é um locutor da rádio e tal, poxa, né? A gente fica assim, a gente fica feliz da vida, né? Assim, como é que essa pessoa conseguiu me achar, ou achar os outros locutores, né? Como foi feita aquela vez, aquela transmissão lá no aniversário da cidade, lá em frente à administração, né? Uma ouvinte, uma senhora, ouviu minha voz e veio até mim, né? Poxa, é gratificante demais, né? A pessoa que ouve a nossa voz e fica com aquela ponto de interrogação. Como é que será essa pessoa, né, pastor? Né? Até mesmo tem ouvido. Quando você não vai ao programa, como você mesmo já falou, né, as pessoas ficam, né? Quem foi que houve, né? Aconteceu alguma coisa, né? A gente acaba assim, até indiretamente fazendo parte da família dessas pessoas, né? Isso é muito gratificante, né? Não só o pastor, não só o nosso o amigo Ronivaldo Vieira, né? O próprio velho, né, que apresenta lá os Vozes da Cidade, né? O Alexandre Albano. Então isso é muito gratificante para a própria comunidade, para a gente estar debatendo a cidade de São Sebastião, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, né? Trazendo as autoridades, trazendo os artistas locais, né? Então isso é muito gratificante, né? O que uma rádio comunitária faz
em prol da sua comunidade, isso aí, assim, para mim, não tem dinheiro que pague isso. Pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, né? Às vezes ele nos ajuda até bastante, né? Com temas diversos, né? Construindo, né? Essa coisa chamada rádio, né? Essa coisa chamada Rádio Verdade FM. Então é isso é muito gratificante. Então é isso, viu, Paulo? Eu queria só destacar uma coisa que eu achei bem legal que vocês colocaram, a questão do papel de vocês no combate à desinformação. Isso é muito importante, né? E muito atual, e um ponto aí que vocês podem buscar bastante financiamento para isso, viu? É uma área aí que tem muitos editais, eu vendo por aí, vou mandar pelo Paulo, porque é o tema, assim, é o tema que está na pauta do dia, assim, né? Como que o jornalismo, como a comunicação de maneira geral, a comunicação comunitária, vão conseguir levar as informações para as pessoas e para que elas possam contrapor o que elas estão recebendo no WhatsApp, nas redes sociais, né? Então, que possa aguçar esse senso crítico. Eu acho que tem bastante spot produzido por aí, acho que o spot é um recurso importante de ser usado, né? Vocês estarem atentos aí a esses spots criativos e gratuitos que são disponibilizados. E aí a gente fala, né, que combater a desinformação é com informação, né? Então, realmente, esse papel aí da proximidade de vocês com a comunidade para fazer esse contraponto, coloquei até um manual aí da Unesco para vocês, que tem muito material, né? Botei também um site para o RadioTube, que também tem alguns conteúdos interessantes. Então, eu posso organizar essas dicas que eu passei aqui também, passar para o Paulo, que aí a gente passa num arquivo só, né, que eu fui passando ao longo da nossa conversa, mas me colocar aí à disposição, a gente estabelecer um canal permanente, né? Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que foi bem bacana aí em São Sebastião, o Festival Quilombinho, que levou cinema, né? Cinema negro, infantil, e foi uma experiência muito bonita. Então, assim, eu quero saudar, né? Eu acho que essa é uma comunidade que tem muita força para poder atrair bons projetos, uma comunidade muito unida, né? Então, eu fico muito feliz com essa nossa conversa aqui e que a gente possa manter esse diálogo. Exato. Eu acho que eles perderam muito hoje, viu? Perderam assim, né? A gente assim, coloca assim, às vezes não teve algum contratempo, mas eu acho que é necessário se esforçar mais, porque principalmente nessa área que a gente gosta muito, eu não lembrei aqui o nome, não gravei, do nosso amigo lá do Maranhão. Como é que é o nome dele? Ô, Josimar, um abraço para você, boa noite. Eu achei muito interessante, você trabalha com a produção de vídeo. Tem um pessoal do Maranhão que tem uns vídeos que é muito bacana, eu acho que é pouco divulgado. Eu assisti ele várias vezes, é um filme pouco de comédia, mas que relata a história do lugar. Até eu comentei com o Ronivaldo de Oliveira, que a gente tem que dar um jeito de fazer algo parecido de São Sebastião, que eu nunca vi assim as pessoas, né, tratar assim, a nossa história de uma forma que vai, né, fazer com que as pessoas tenham vontade de acompanhar aquilo ali. É um trabalho que eu tenho grande admiração. Parabéns pela sua iniciativa aí no Maranhão, viu? Josimar Cineasta é o nome do meu canal lá. Eu tenho muito vídeo, eu tenho muito depoimento de pessoas. São longas. Tem filme de quase 2 horas de duração. Comédia, tem muita comédia, muito filme de comédias. Bem caipira mesmo, porque é mais fácil para gravar. E detalhe, né, Josimar? É uma realidade ali, né? Tudo aquilo ali é uma realidade nua e crua, que eu já vivi aquilo ali, muitas pessoas ainda vivem aquilo ali. Então,
pelo que o Josimar faz aí, ele não tem apoio nenhum das prefeituras municipais, né, da região. Assim, falta conhecimento dos políticos da região, né, abraçar essa causa, porque, assim, a cultura do estado é a cultura daquela cidade. Então, assim, ele está fazendo um papel de herói, né? Muitos falam que herói é um jogador que vai para outro país, tal, mas o herói está sendo ele aí na região, cara, que ele está resgatando aquela cultura que está quase finalizando, né? Exatamente. A gente grava sozinho, entendeu? Sem patrocínio, né? Os atores costumam dizer assim, quando a gente vai gravar, patrocínio Dona Dica de nada de seu Ninga. São os patrocinadores. Onde vai ir para você falar? Josimar, eu tenho um sobrinho que é neto do líder do Santo Antônio dos Pretos, em Codó do Maranhão. É uma comunidade tradicional de quilombolas, né? Você conhece ele, Paulo? Aquele que a gente encontrou lá em Brasilândia. Aquele menino, ele é neto do líder do quilombo Santo Antônio dos Pretos, da comunidade de Santo Antônio dos Pretos do Maranhão. Tá? Então, a gente tem muito... O Maranhão é muito forte de São Sebastião. Tem gente de Santo Inês, de São Luís, do próprio Codó. O Maranhão é muito presente em São Sebastião. Tá? O reggae veio para São Sebastião pela mão do povo do Maranhão, né? Certo? Na realidade, o reggae é em São Luís, né? Mas é muito marcante a presença do maranhense em São Sebastião, viu? É muito bom falar. Não, assim... A Bahia tem muita cultura, realmente tem bastante, mas o Maranhão também tem bastante cultura, mas não é divulgada, entendeu? A Bahia, tudo que acontece na Bahia vai para a televisão, né? E o Maranhão não, aqui no Maranhão tem artistas que você fica impressionado, entendeu? Artista de ruas, você fica impressionado. Poxa, esse cara deveria estar em Hollywood, né? Mas não sei por que aqui não acontece, cara. Aqui nós temos o grande escritor literário, entendeu? Mais conhecido lá fora do que aqui no próprio Maranhão. Você já ouviu falar do poeta Salgado Maranhão? Ele é daqui da minha comunidade. É muito conhecido fora, né? Ele vive dando palestra nos Estados Unidos, entendeu? Os livros dele já foram traduzidos para 12 idiomas. Mas aqui no Maranhão ninguém conhece o cara. Quase ninguém conhece, né? Só nós aqui, porque é cidade pequenininha, todo mundo se conhece. Né? Mas aqui é riquíssimo em cultura, viu? Oi, a Juliana falou uma situação bem interessante sobre a questão de buscar recursos, né? E essa é a nossa grande dificuldade, até como meio de comunicação comunitária, a própria legislação não nos ajuda, né? E a gente tem que até tentar, de alguma maneira, atrair com um projeto, como o projeto com o próprio Paulo, né? Com o próprio Edivei também, entre outros projetos que ajudou bastante a Rádio Verdade FM, né? Até mesmo na compra de equipamentos, né? Porque, assim, a gente não tem uma estrutura, não é pastor? Né? Os recursos são bem escassos e o pouco que vem, assim, já ajuda bastante, né? Seria muito melhor, mesmo. Né? Se a gente tivesse uma legislação federal, né? Como já foi feito na primeira conferência de comunicação no governo Lula, do qual eu participei, né? Foi bem interessante os debates, né? Aí teve a nacional e foi elaborado muitos projetos, né, para os meios de comunicação comunitária, para recursos vindo do governo, né? É injusto aí a grande mídia pegar essa fatia desse bolo e os meios comunitários que estão surgindo agora, né, nessa onda aí dos meios de comunicações, principalmente da internet, né? E a gente fica assim rebolando, faz uma rifa aqui e acolá, às vezes a gente consegue arranjar um apoio de um comerciante, por aí vai. O que falta para a gente mesmo é esse apoio financeiro, até mesmo para que a gente possa melhorar aí os nossos equipamentos, a estrutura, né?
transmitir um material mais de qualidade, né? Enfim. Mas a gente está lutando, né, pastor? Né? Exatamente. Tá lutando, e também essas palestras também ajudam bastante a gente que é do meio comunitário, né? Eu ia colocar, viu, Jota? Agradecer aí o Paulo Dagomé, porque tem nos dado uma força muito grande. O que a Júlia tem feito aí enriquece muito, porque ela apontou uma direção aí que a gente pode estar indo atrás também, esse conhecimento que ela tem, essa informação que ela nos passa aí de fonte, origens aí, que pode estar nos ajudando também. E o Dagomé sabe muito bem que se eu tivesse, né, descoberto essa possibilidade lá atrás, talvez nós estaríamos aí pelo menos 2 passos para frente, né, o Dagomé? Se a gente tivesse tido essa aproximação, gestão também. Lá no passado, eu não tive essa facilidade de permissão de cima para poder fazer essa parceria. Era muito isolado, então eu lutei muito com a minha própria força e não saía do lugar, mas agora não. Com esse trabalho de parceria, com essa busca de conhecimento que a gente está tendo, fontes que se abrem, mesmo que lá em cima não tenha todo esse apoio, mas com o que a gente está tendo, a gente já avançou muito. A Rádio Liberdade hoje é uma outra história dentro de São Sebastião. Muito bem, vai ser melhor ainda. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Tchau, obrigada.